Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje continuaremos com o estudo de Direito Constitucional para o Concurso Nacional Unificado. Resolveremos questões de algumas organizadoras da temática envolvendo os direitos políticos, do artigo 14 da Constituição ao artigo 16. Apenas uma observação antes. Temos pouquíssimos enunciados deste tópico da banca Sesgran Rio. Então eu optei por trazer questões mais recentes de outras organizadoras, ok? Mas o principal, você precisa conhecer este tópico para a sua prova. Direitos políticos. Então, bora que bora! Se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço e muito. E estendo também o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 por mês, tendo acesso assim a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Bom, recados dados, merchandise feito, vamos agora ao conteúdo do vídeo. Questão de número 1, recentíssima, Fundação Carlos Chagas, FCC 2023. 1. Altair, brasileiro naturalizado, 47 anos de idade. Item 2. Carla, brasileira nata, 30 anos de idade. E item 3, temos o Zico, brasileiro nato, 40 anos de idade. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas, sendo as demais condições de elegibilidade atendidas, é possível a candidatura ao cargo de presidente da República de: letra A, Altair, apenas; letra B, Carla e Zico, apenas; letra C, Altair, Carla e Zico; letra D, Zico, apenas; e letra E, Altair e Zico, apenas. Pessoal, pausem o vídeo e em 5 segundinhos voltamos. Primeiro com uma revisão e na sequência com o gabarito. 5 segundos. Vamos lá, pessoal. Antes, uma rápida revisão. Estudamos na aula teórica a ideia de direitos políticos e falamos que os direitos políticos são um conjunto de regras que buscam viabilizar a soberania popular. Soberania popular significa que o poder pertence ao povo, tá? Então temos a ideia de soberania popular. Sendo o poder do povo, ele precisa exercê-lo através de alguns instrumentos, de algumas ferramentas. E encontramos por aqui, viabilizando a soberania popular, a ideia do sufrágio. Temos então sufrágio, temos ainda o plebiscito e o referendo, plebiscito e referendo, e por fim, a iniciativa popular. Sufrágio, plebiscito, referendo e iniciativa popular são formas de viabilizar a soberania popular, tá? O sufrágio, este é o mais importante, é o núcleo dos direitos políticos. Sufrágio nada mais é do que a ideia de votar e de ser votado. Simples assim, votar e ser votado. Votar, pessoal, corresponde a uma capacidade eleitoral ativa. Estamos indo até um colégio eleitoral e efetuando o voto. Agora, o ato de receber os votos corresponde a uma capacidade eleitoral também, porém, na modalidade passiva. Então temos capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado e de se eleger. A prova está pedindo esta capacidade aqui, ó, a capacidade de ser votado, de receber os votos. Então estamos diante da capacidade eleitoral passiva, da ideia de elegibilidade, no caso de se eleger a um cargo eletivo. Bom, a elegibilidade, a capacidade eleitoral passiva,
pressupõe algumas condições, alguns requisitos. O camarada precisa ser brasileiro. Então, para poder receber os votos, ele precisa ser brasileiro. Brasileiro nato ou naturalizado. Um destaque, uma observação neste ponto. Precisa ser brasileiro nato para os cargos de presidente da República e vice-presidente da República, para estes cargos eletivos aqui, ok? Mas, de todo modo, ele precisa ser brasileiro. Além disso, encontramos também o alistamento. Em outras palavras, antes de pensar em receber os votos, ele precisa estar apto a votar. Então, ele precisa ter a capacidade eleitoral ativa para só então pensar em obter a capacidade eleitoral passiva. Então, o alistamento, aqui ó, o alistamento também é uma condição, um requisito para a elegibilidade. O pleno exercício dos direitos políticos, então direitos políticos não podem estar suspensos e o camarada também não pode perder os seus direitos políticos, tá? Domicílio na circunscrição eleitoral, filiação partidária e o mais importante, isso daqui, ó, despenca em prova. Você precisará, caso queira se eleger, respeitar as idades dos cargos. Então, existem idades mínimas para concorrermos aos cargos. São elas, primeiro gravem os números: 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. 35 anos para os cargos de presidente e vice-presidente da República e senador. Agora, não esqueçam, para presidente e vice-presidente, não basta ser brasileiro. Precisa ser brasileiro nato, ok? Brasileiro nato. Nos demais cargos, tanto faz brasileiro nato ou naturalizado. Então, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Governador e vice-governador, idade mínima de 30 anos. 21 anos para prefeito e vice-prefeito, deputados de modo geral aqui. Deputado federal, estadual, enfim, tá? Deputados, 21 anos. E também juiz de paz. E por fim, para vereador, a idade mínima será de 18 anos. 18 anos para vereador. Bom, vamos à questão. Ela quer saber quem pode se eleger, quem possui elegibilidade para o cargo de presidente da República. Pessoal, presidente precisa ter a idade de no mínimo 35 anos e também ser brasileiro nato. O item 1 está nos dizendo que Altair é naturalizado. Parou. Ele até preenche a idade mínima, porém é naturalizado. O item 1 está errado. Altair não pode ser presidente. Item 2. Carla é brasileira nata. Opa, legal. Mas ela não atendeu a idade mínima, que é de 35 anos. Item 2, errado. Item 3. Zico, brasileiro nato, bacana, 40 anos de idade. Então ele atende a idade mínima, que é de 35 anos, e é um brasileiro nato. Portanto, apenas Zico, o item 3 está correto, apenas Zico pode ser presidente da República, tá? Com isso, gabarito, letra D de dado. Avançando, vamos para a segunda questão. Uma pessoa com 25 anos de idade, desde que preencha as demais exigências legais e constitucionais, é elegível aos cargos de: letra A, senador e prefeito. Letra B, juiz de paz e deputado estadual. Letra C, vice-governador de estado e vereador. E letra D, governador de estado e deputado distrital. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, questão cobrando idade mínima. Vimos neste ponto aqui, ó. A idade mínima possui estes intervalos: 35, 30, 21 e 18. O camarada possui 25 anos.
Sendo assim, ele preenche estas condições, esta idade mínima, e preenche também a idade mínima para vereador. Portanto, pode ser prefeito, vice-prefeito, deputado, juiz de paz e também vereador. Vamos aos itens. Letra A, senador, errado. Senador, 35 anos. Letra B, juiz de paz, sim. E deputado estadual, também. Gabarito, letra B de bola. Avançando o FCC 2022. Juliana é analfabeta e possui dúvidas sobre seus direitos políticos. Segundo a Constituição Federal de 1988, Juliana é: letra A, inelegível e seu voto é facultativo. Letra B, inelegível e seu voto é obrigatório. Letra C, elegível e seu voto é facultativo. Letra D, elegível e seu voto é obrigatório. E por fim, letra E, inalistável e o seu voto é obrigatório. Pessoal, 5 segundos. Vamos lá. A questão nos diz que Juliana é analfabeta. Vimos este esquema aqui, ó, na aula teórica que está disponível aos membros. Falamos dos inelegíveis, aquelas pessoas que não podem receber votos. Eles não podem ser votados. Temos os inalistáveis, no caso estrangeiros e conscritos, aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório, e na outra ponta, também como alistável, encontramos os analfabetos. Portanto, os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Inalistáveis e analfabetos são inelegíveis. Em relação aos analfabetos, veremos na próxima questão, temos um detalhe. Os analfabetos, embora não possam receber votos, eles podem votar. Isso porque o voto para os analfabetos será facultativo, portanto, é opcional. Sendo assim, gurizada, como Juliana é analfabeta, ela é inelegível, tá? Ela é inelegível, porém, o seu voto é facultativo. Caso ela queira, poderá votar. Com isso, o gabarito é letra A. Juliana é inelegível e seu voto facultativo. Avançando, mais uma questão. Temos um erro aqui, ó. Este J veio a mais. O avô de Alba, Francisco, é brasileiro nato, tem 61 anos e é contador. Enquanto o avô de Cláudia, Alex, também brasileiro nato, tem 75 anos de idade e é professor aposentado. Alba e Cláudia são vizinhas, brasileiras natas, e possuem a mesma idade de 21 anos, sendo que Alba é analfabeta e Cláudia está concluindo sua segunda universidade. Nesse caso hipotético, considerando apenas os dados fornecidos, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para... Pessoal, 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal. Temos a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. E com ela encontraremos também o alistamento, que seria o preenchimento dos nossos dados nos quadros da Justiça Eleitoral, estando assim aptos para votar, tá? E conseguimos o alistamento com o nosso título de eleitor. Pois bem, o voto e o alistamento serão obrigatórios para alguns grupos, facultativo ou ainda proibido. Vamos começar com a obrigatoriedade. O voto e o alistamento serão obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores de 70. Uma observação. Maiores de 18, vamos incluir quem acabou de completar 18 anos. Então o camarada tem 18 anos e 30 segundos de vida. Bom, ele já é considerado maior de 18 anos, tá? Portanto, maiores de 18 e menores de 70 estão obrigados a votar e se alistar. Por outro lado, teremos que o voto e o alistamento serão facultativos para os maiores de 16
e menores de 18, bem como aos maiores de 70 anos e também aos analfabetos. E por fim, o voto e o alistamento fica proibido para os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. Com esta revisão, vamos ao item. Temos Francisco, abreviaremos com Fran aqui, ó, Francisco, Alex, Alba, e por fim encontramos Cláudia. Alba possui 21 anos e Cláudia 21. Agora cuidado, Alba é analfabeta, tá? Então o voto para Alba será facultativo, ok? Francisco tem 61 anos e Alex 75 anos. Novamente aqui, ó, o voto será facultativo para Alex em virtude da idade. Então, galera, temos a obrigatoriedade do voto para Francisco, com 61 anos, e para Cláudia. Para Cláudia, que possui 21 anos e não é analfabeta. Sendo assim, o gabarito é letra E. O alistamento e o voto são obrigatórios para Francisco e Cláudia e facultativos para Alex e Alba. Avançando, mais uma questão Sebrasp 2022. Mateus e João são irmãos e pretendem se candidatar, respectivamente a governador e vereador, nas próximas eleições. Nessa hipótese, segundo a Constituição, a idade mínima que Mateus e João devem ter para concorrer aos cargos é de 21 anos, letra A, letra B, 35 e 21, letra C, 18, letra D, 21 e 18 e letra E, 30 e 18 anos. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, mais uma questão envolvendo idade mínima. Temos aqui, ó, Mateus. O Mateus quer ser governador. E o João, vereador. Mateus, governador, e João, vereador. Governador, vimos aqui, ó, neste ponto, que precisa ter pelo menos 30 anos. E vereador, 18. Com isso, o gabarito, letra E. Avançando, mais uma questão da Sebrasp. Segundo a Constituição Federal, é elegível o militar alistável, o qual, letra A, poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 20 anos de serviço. Letra B, não precisa afastar-se da atividade se tiver menos de 3 anos de serviço. Letra C, não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 5 anos de serviço. Letra D, precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 10 anos de serviço. E letra E, poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 15 anos de serviço. Gurizada, pausem o vídeo e voltamos em 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal. Artigo 14, no seu parágrafo 8º, nos traz as regras relacionadas ao militar. O militar, ele pode se alistar, desde que não seja conscrito, desde que não esteja prestando o serviço militar obrigatório. E também poderá se eleger, poderá receber votos. Agora, cuidado! Se este militar possuir menos de 10 anos de serviço, teremos uma consequência. Agora, se ele possuir mais de 10 anos de casa, mais de 10 anos de serviço, teremos um outro cenário. Vamos começar com este ponto aqui, ó, menos tempo de casa. Então, se o militar possui menos de 10 anos de serviço, menos de 10 anos de atividade, ele será afastado definitivamente de sua atividade. Olha o problema disso aqui. Vamos imaginar que ele se afastou da atividade e não conseguiu ser eleito. Neste caso ele se lascou. Perdeu o cargo eletivo e perdeu o seu cargo. Então, menos de 10 anos de serviço
precisamos ter cuidado, porque ele deve se afastar da atividade definitivamente. Bacana? Tranquilo? Agora, se ele possui mais tempo de casa, terá benefício. Com mais de 10 anos de serviço, ele será apenas agregado. Então, ele será agregado, tá? E será agregado pela autoridade competente. E se eventualmente lá na frente for eleito, ele passa para a inatividade após o ato de diplomação. Cuidado, que não é após a posse, certo? Portanto, pessoal, grave este cenário. Militar com menos de 10 anos de serviço, afastamento definitivo da atividade. Agora, possuindo mais de 10 anos de casa, será agregado e se eleito, passará para a inatividade no ato da diplomação. Vamos agora ao gabarito. A letra A fala que poderá afastar-se da atividade, tranquilo, se tiver menos de 20 anos. Parou, pessoal, menos de 10 anos, tá? Letra B, não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 3 anos de serviço. Menos de 10 anos, precisa se afastar. Letra B, errada. Letra C, não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 5 anos. Errado. Menos de 10, precisa se afastar. Letra D, precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 10 anos. Perfeito, localizamos o gabarito. Letra D, de dado. E a letra E fala poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 15 anos. Não, pessoal, ele deve se afastar da atividade se tiver menos de 10 anos. Lembrando, mais de 10 anos de serviço será agregado e não afastado. Gabarito, letra D. Seguindo, FCC 2018. De acordo com a Constituição Federal, a soberania popular é exercida, nos termos da lei, por meio de instrumentos como: letra A, plebiscito, referendo, iniciativa popular e o voto direto e aberto. Letra B, iniciativa popular e o voto indireto e secreto. Letra C, sufrágio universal e o voto indireto e secreto. Letra D, iniciativa popular, o referendo e o voto indireto e aberto. E letra E, o plebiscito e o referendo. Pessoal, 5 segundinhos. Na aula teórica, estudamos o conceito de direitos políticos. Falamos que são regras que disciplinam o exercício da soberania popular. E esta soberania popular será exercida por alguns instrumentos. Por exemplo, sufrágio, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O sufrágio é o núcleo dos direitos políticos. É o direito de votar e também ser votado. Votar e ser votado. Em relação ao voto, temos algumas características. Galera, o voto será direto, não pode ser realizado por outra pessoa, secreto, então não será aberto, ele é secreto, e por fim terá valor igual para todas as pessoas, independentemente da condição social. Vamos agora ao item. Letra A. O plebiscito, beleza, é um instrumento da soberania popular, o referendo, a iniciativa popular e o voto. Até aqui, bacana. Voto direto, legal, e aberto. Pessoal, o voto é secreto e não aberto. Letra A, errada. Letra B, iniciativa popular, bacana, voto legal, porém, está dizendo aqui, ó, voto indireto. Não. O voto é direto e secreto. Com isso, a letra B está errada. Letra C, sufrágio universal, beleza, sufrágio aqui. E o voto indireto e secreto. O voto não é indireto. Letra D, iniciativa popular, bacana, referendo. E o voto indireto, errado, e aberto. O voto é direto e secreto. E letra E, plebiscito e referendo. Localizamos o gabarito. Com isso, o gabarito, letra E, de escola. Plebiscito e referendo
são instrumentos que viabilizam a soberania popular. Avançando, Sebrasp 2022. A pessoa condenada pela prática de ato de improbidade administrativa poderá ter seus direitos políticos, letra A, cassados, perdidos ou suspensos. Letra B, cassados ou suspensos apenas. Letra C, cassados ou perdidos apenas. Letra D, suspensos apenas. E letra E, cassados apenas. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, de cara, a questão aborda o artigo 15 da Constituição. Pessoal, não teremos, segundo este artigo, a cassação dos direitos políticos. Podemos pensar em perda ou suspensão destes direitos, tá? Então, não há cassação dos direitos políticos, encontramos apenas a perda ou suspensão. Apenas com esta informação já descartamos a letra A, porque fala em cassados, não temos cassação, a letra B, a letra C e a letra E pelo mesmo motivo. Ficamos, portanto, com o gabarito letra D de dado. Mas vamos aprofundar o conteúdo. Temos que a perda dos direitos políticos ocorrerá, segundo a doutrina majoritária, em duas situações, que formam este macete aqui, ó, CARE. Ou seja, perderemos o direito político tendo cancelada a naturalização por sentença transitada em julgado, ou ainda pela recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Estes são os dois casos de perda da nacionalidade: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Agora, a suspensão dos direitos políticos poderá ocorrer em 3 situações: incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado e, por fim, improbidade administrativa. Percebam só, a nossa questão trouxe improbidade administrativa, portanto tratou deste ponto aqui. E improbidade administrativa é um caso de suspensão dos direitos políticos. Com isso, gabarito, letra D. Vamos agora para o último item, Sebrasp 2022. Suponha que Alain e Valério tenham sido condenados criminalmente e as respectivas sentenças tenham assim transitado em julgado. Alain sentenciado a pena privativa de liberdade e Valério a pena restritiva de direitos. Nessa situação, em relação aos direitos políticos, letra A, Alain os perderá por cassação, e os de Valério serão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Letra B, Valério os perderá por cassação, e os de Alain serão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Letra C, Alain e Valério os perderão por cassação. Letra D, Alain e Valério permanecerão a exercê-los. E letra E, Alain e Valério os terão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Gurizada, 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, a dica central está aqui, ó, condenados criminalmente. E vamos associar com a informação analisada na questão anterior. Comentamos que não há cassação dos direitos políticos. Portanto, falou em cassação, podemos assinalar o item como incorreto. Letra A está errada, a letra B fala em cassação incorreta, a letra C também fala em cassação, item errado, e ficamos então com a letra D e a letra E. Pois bem, quando analisamos a suspensão, falamos da condenação criminal transitada em julgado, ou seja, não comportando mais recursos. Sendo assim, uma condenação criminal transitada em julgado é caso de suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos desta condenação. Com isso, Alain e Valério terão suspensos seus direitos políticos, e a suspensão será pelo tempo que durarem os efeitos
da condenação. Gabarito letra E de escola. Isso porque tivemos uma condenação criminal transitado em julgado. Gurizada, então é isso. Assim matamos a parte de direitos políticos e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Em breve voltaremos com mais vídeos e analisaremos outros tópicos do edital. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!